A maior faculdade que a gente pode dar para os nossos filhos é ensinar eles a trabalhar para ter uma sucessão familiar e ensinar eles a dar o valor ao dinheiro. Nada pode ser de graça e tudo tem que ser conquistado. Sou o povo das vacas, com orgulho e missão. A gente bota leite na mesa da nação. Mais que um trabalho, é um jeito de viver. De quem cuida, ama e faz acontecer. Não é só herança que vou deixar pros meus. É orgulho de ser agro, de servir a Deus. Povo das vacas, não se curva, não recua. A gente alimenta o mundo com bravura. Muito prazer, eu sou a Glauci, produtora de leite, apaixonada pelas mimosas e pelo agro. Também sou mentora de marketing para profissionais da pecuária e criadora da comunidade Povo das Vacas. Acredito no poder de contar histórias reais do campo e em usar a comunicação como ferramenta para fortalecer quem vive a pecuária leiteira todos os dias. Esse é o Povo das Vacas Cast, o podcast que abre as porteiras da pecuária leiteira para mostrar os bastidores de quem faz acontecer. Aqui você vai ouvir histórias reais de produtores e especialistas que, com coragem, dedicação e muito amor pelas vacas, fazem a diferença no campo. Um espaço para se inspirar, aprender e crescer junto com quem vive o agro de verdade. Novos episódios todas as quintas-feiras, ao meio-dia. Quero agradecer aos apoiadores desse projeto, a Energibil, energia solar para instalações residenciais, comerciais, industriais e para o agronegócio. Equitero Agrícola, pré-secado e embalado com excelência. Burgel Automotive, seu carro em boas mãos. Ou seus tarros em boas mãos, porque foi eles que fizeram os nossos tarros aqui do cenário. Top Leite, referência em soluções para o agronegócio. E Agrotera Agropecuária e Sementes Biomatrix. Então, o nosso primeiro convidado, ele é sócio de uma das maiores, se não a maior, fazenda produtora de leite do estado de Santa Catarina. Atualmente, produz cerca de 32 mil litros dia, com 880 vacas em lactação, todas manejadas no sistema Compost Barn e ordenhadas em carrossel. Seja muito bem-vindo, Eleandro Francisco Arcego. Boa tarde, tudo bom? Um prazer estar aqui participando. Obrigada. Você é um dos representantes dessa grande fazenda, mas a gente sabe que tem uma família inteira envolvida por trás desse projeto, são várias gerações construindo essa história, várias pessoas. Como é a organização familiar dentro da fazenda? Isso, a nossa fazenda é uma propriedade familiar, começou com meu pai, o primeiro leite produzido, ele levava o leite para pagar o combustível do caro, foi crescendo, hoje está indo para a terceira gerações. É eu e meu irmão, e já tenho nossos filhos assumindo. Eu me dedico mais na parte de cuidar do setor do leite, o meu irmão cuida mais da lavoura, a produção de alimentos, e o filho dele a terceirização de prestação de serviço, de silagem e pré-secado e alguma coisa de terraplanagem. Muito bom, é bonito de ver a organização de vocês, a harmonia de como tudo funciona. Apesar de ser uma grande empresa a céu aberto, né? Vocês estão bem organizados, são uma referência para a gente aqui do Oeste. Eu acho que o interessante da propriedade, a maior faculdade que a gente pode dar para os nossos filhos é ensinar eles a trabalhar para ter uma sucessão familiar e ensinar eles a dar o valor ao dinheiro. Nada pode ser de graça e tudo tem que ser conquistado. Muito bom, muito bem observado, né? Pensando nessas novas gerações, nada caiu do céu para vocês, a gente que conhece, né, a história de vocês, vamos compartilhando aqui um pouquinho. Então, conta para nós como é que foi o começo da jornada de vocês aí na pecuária leiteira. Olha, eu quando tinha 7 anos, eu entregava leite nas casas de litros. Daí, com o passar do tempo, foi evoluindo, a gente começou a produzir queijos, o tempo que podia vender queijo na cidade, que valia tudo. Podia, né? Depois começou a entregar leite no laticínio, o tempo que vinha um caminhãozinho, carregava leite nos taros e armazenava o leite na geladeira e no freezer. E foi evoluindo, depois a gente passou para um resfriador a granel, a taro, que colocava os taros no resfriador, depois foi para um resfriador a granel. Eu me lembro que quando a gente comprou o primeiro resfriador de 2.500 litros, a gente jogou leite lá dentro, mal e mal tapando fundo, né? A gente pensou, nunca vamos conseguir encher isso aí. E hoje a gente está com um resfriador de 10 mil litros, um de 12 mil litros e um de 20 mil litros na propriedade. E quase pedindo socorro já. Se atrasar o carregamento, já não tem onde colocar o leite. Então,
É uma produção bem significativa que a gente começou do zero e foi indo de degraus a degraus até chegar onde está hoje. Você lembra com quantas vacas vocês começaram, não? Lembro, meu pai começou com uma. Uma vaquinha. Uma vaquinha tirando leite à mão debaixo de uma árvore. É a história de muitos, na verdade, né? É a história de muitos. E tu começou lá quando foi o resfriador de 2.500 litros, você, né, falou, nunca vamos encher isso. Em que momento que tu percebeu que poderia transformar a fazenda numa grande produtora de leite? Olha, a partir do momento que a gente estava com umas 400 vacas e a instalação estava muito apertada, e daí a gente pensou em fazer uma reforma, daí fomos avaliando, daí nesse momento a gente viu que podia ampliar bem, mudar para o sistema carrossel e se tornar uma grande propriedade de leite. Muito bom. Hoje, aproximadamente quantas pessoas trabalham na fazenda e como é que é feita essa divisão de tarefas? Hoje já tem aproximadamente umas 600 pessoas que trabalham, né? Tem uma equipe que trabalha com terraplanagem, tem outra equipe que é terceirização de serviço, hoje estão no Mato Grosso trabalhando, hoje tem 18 pessoas lá, entre cortar a silagem com as automotrizes, com os caminhões que puxam, os tratores para socar, e mais as pessoas que dão suporte para as máquinas, né? E ali na propriedade é dividido por setores. Tem 3 equipes que tiram leite, 3 turnos. Daí tem os tratadores que só tratam os animais. Daí tem a equipe técnica do veterinário, os ajudantes que fazem as partes clínicas, a parte reprodutiva. E tem um gerente que gerencia os funcionários, mais 2 pessoas que trabalham no escritório e mais uma que eu acho que a principal é que atualiza todos os dados dos animais. Então, a vaca pariu, lança o parto, inseminou, lança a inseminação, foi feito um tratamento de mastite, lança o tratamento, para a gente ter números na mão, para quando tiver que tomar uma decisão, tomar a decisão correta. Como são muitos animais, se não tiver todo anotado, às vezes um animal foi tratado 5, 6 vezes para mastite, se tu não tiver anotação, tu não sabe. Assim, chegar na hora de tomar uma decisão, tu tem todos os números para tentar errar o mínimo possível. Isso é muito importante. Não que os outros trabalhos não sejam importantes, mas eu digo que eles diminuem a força, né? Não adianta a gente só trabalhar com os braços e não ter dados, não ter números, porque senão dificulta muito a tomada de decisões, né? Muito, muito bem pontuado da tua parte. E qual tecnologia que tu acha que foi essencial nesse crescimento? Olha, são várias tecnologias. Hoje, a gente, no nosso sistema, é tudo bem monitorado. Hoje, uma coisa que ajuda bastante nós é o colar de monitoramento. Então, todos os animais em produção, a partir que chegou na fase reprodutiva, na época de inseminar, elas têm o colar de monitoramento que indica se o animal, o momento que está em cio, para a gente poder inseminar. Se o animal está passando algum estresse calórico, para a gente tentar corrigir, ele faz o gráfico qual o horário do dia que o animal está passando calor. E tem o monitoramento de saúde também. Se o animal não está bem, acusa no sistema. Daí essa pessoa que fica lá vendo os dados, informa os veterinários para separar esses animais e tomar as providências. Então é uma coisa que hoje que a fazenda não consegue viver sem. Isso em tempo real, né? Vem a notificação, passa para o veterinário. Isso é em tempo real. Vai dizer horário mais adequado para inseminar o animal. Então, de hora em hora, está passando informações. E pelo colar de monitoramento, se o animal está doente, ele não fica desassistido. Muitas vezes, a gente, a olho nu, demoraria mais tempo para perceber esse animal doente, né? Isso, ainda mais com uma propriedade grande, que são muitos animais, não consegue observar todos, né? Diferente de uma propriedade talvez pequena, que é o dono que está em contato com os animais, só no jeito de olhar para o animal, já vê que ele está com algum problema. Sim. E agora vamos começar a apertar o calo, Leandro. Qual foi a decisão mais difícil que tu tomou? Teve várias, mas qual que tu acha que foi a mais difícil até hoje? Eu acho que a mais difícil foi na época aí que nós estávamos com 400 animais, que nós estávamos na dúvida. Continuar, ampliar ou parar. E eu acho que, numa conversa que deu eu e meu irmão, a gente resolveu ampliar, devido a gente ver que nossos filhos gostavam do que faziam e que a gente ia ter sucessão familiar. Se não fosse ter sucessão, com certeza, nós tínhamos parado no tempo
não tinha mais investido e talvez até parado com a produção de leite. A sucessão é muito importante, né? Ela não é construída... o filho tá com 15 anos, tu vai querer assumir? Não é nesse dia, ela começa bem antes, né? Vocês construíram antes isso, incentivaram desde sempre, como é que foi? O gosto foi natural? Olha, tipo, na época, o meu filho tava com 12 anos, que a gente tomou essa decisão. O filho dele deveria estar com uns 17 anos, mas a gente percebeu que eles gostavam do que faziam. Então, o filho dele já estava no colégio agrícola estudando, o meu ia no colégio, mas ele gostava dos animais, gostava dos tratores, daí a gente sentiu que eles gostavam disso aí, por isso que tomou essa decisão. Pensando na próxima geração sempre, né? Pais pensando nos filhos. Muito bom, parabéns. Quais práticas você acredita que foram as chaves para ultrapassar os 30 mil litros dia? Com certeza foi não parar de investir, acreditar no que a gente produz e cada vez tentando ser mais eficiente. Hoje eu vejo a grande dificuldade de Santa Catarina nos rebanhos de leite é a dificuldade genética. Devido à febre afetose, o estado de Santa Catarina ficou isolado do Paraná e Rio Grande do Sul. E queira ou não queira, a genética de Santa Catarina lá está mais atrás do que os outros estados. Isso eu consegui ver quando abriu as fronteiras e a gente trouxe animais do Paraná, trouxe para a nossa propriedade e a diferença genética é muito grande. Então, eu acho que um grande pulo na minha propriedade para aumentar quantias de leite foi aumentar a produção por vaca. E isso aí tem tudo a ver geneticamente. Porque uma vaca que produz 10 litros e uma que produz 50, o volumoso, a silagem, que é a dificuldade de todas as propriedades ter, é a mesma quantia, só muda o número de concentrado. A mesma coisa ela vai comer, né? Para tu manter uma de 10 litros, uma de 50 litros, o básico ali é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Então, eu acho que para mim, nós chegar aos 32 mil litros dias foi a evolução genética. E de ano a ano subindo a média de produção. A nossa propriedade, nos últimos 3 anos, subiu 12 litros de média. Hoje, vocês estão com quanto de média? Hoje a gente está com 38 de média, mas é o objetivo até no forte do inverno chegar nos 40. Vai chegar. E como vocês controlam a qualidade do leite numa escala tão grande? A gente tem os animais separados por lote. Então, os animais recém-paridos vão para o lote pós-parto. Depois de 45 dias de paridos, as novilhas vão para o lote das primíparas. As vacas de alta produção vai para o lote de alta produção. As que estão produzindo um pouco menos devido à genética vão para o lote 2. Elas ganham alimentação conforme produzem. E a ordenha, tipo, para evitar a contaminação de mastite. Primeiro, os animais que são ordenhados são as primíparas, as novilhas. Segundo lote é o lote pós-parto. E assim por sequências, os lotes também são divididos por produção. Geralmente, os últimos lotes que produzem menos são que estão o DEL mais alto, que são ordenhados por último. Que já tem um maior desafio de CCS e tudo mais, né? E a gente faz uma vez por mês o controle de CCS individual das vacas também, para analisar uma por uma, até no momento da secagem, né? A vaca que está com uma CCS alta, a gente trabalha com um produto mais forte na secagem. A vaca que está com a CCS bem baixa, usa uma bisnaga menos cara, com nível mais em conta, para também não gastar o último cartucho no animal que não precisa, né? Gestão em todos os momentos, né? E hoje, qual é o maior desafio da fazenda? Olha, são vários, né? A gente teve um grande desafio que foi reprodutivo. A gente tinha dificuldade de fazer as vacas emprenhar, estava com DEL alto, está conseguindo superar isso, já está melhorando. Mas são vários, né? Fazenda de leite, cada ano é um ano. Um ano é da seca, silagem de ruim qualidade. Outro ano aparece outro problema. Agora, recentemente, uns 4 meses, a gente teve um surto de mastite, entrou uma bactéria diferente. Então, dependendo da época do ano, é um desafio que a gente tem. Não tem desafio quem não tem vaca, né? Isso aí. E
tu já pensou em desistir? Teve um momento que tu pensou, ah, não dá mais isso aqui. Nesse momento que tu pensou em desistir, o que te fez seguir em frente? Ou não teve esse momento de pensar em desistir? Ah, já teve um momento que a gente, de desânimo, de pensar em desistir, mas aí tu vê toda a história, o passado, tudo que a gente sofreu para conquistar, e, e é uma coisa que a gente gosta e sabe fazer, né? Se vamos parar de produzir leite, vamos fazer o quê? Então tem que analisar muito, e, e eu acho que principalmente em qual setor que você tá, tu tem que fazer o que você gosta. Não adianta você ganhar bastante e estiver trabalhando no que você não gosta. Então tem que... E quem tira leite, com certeza está tirando leite porque gosta, porque senão teria desistido há muito tempo. Com certeza, é persistência, é resiliência, é todo santo dia um problema diferente. Se não gostar, não fica de jeito nenhum, né? E você acha que é possível hoje pequenos produtores prosperarem? Que conselhos tu daria para eles? Olha, com certeza sim, porque a gente começou, era pequeno produtor, então eu acho que, primeira coisa, tem que ser eficiente. Não ter dó de descartar animais que não produzem, porque hoje tu tem que, cada vez é mais difícil tu estar no mercado, tu tem que ser eficiente, então tem que fazer conta, anotar números e ser muito eficiente. Mas o pequeno produtor pode ficar um produtor grande e como o grande produtor pode ir à falência. Se não for eficiente, não fizer conta, nada é fácil. Agora, um bate-bola, aquelas perguntas rápidas e pessoais. Tem algum manejo que vocês não abrem mão? Olha, o que eu não abro mão é fazer análise de matéria seca do milho para silagem, para tentar conseguir cortar no melhor ponto possível. Talvez cortar uma semana antes o milho do ponto, tu perde 2 litros por vaca dia. E no meu caso, seria R$ 1.800 de 1.800 litros por dia a menos. Então, é uma conta gigantesca. Então, tentar fazer sempre a silagem no melhor ponto possível. E é pro ano inteiro, a silagem não admite erro, né? É isso aí. Às vezes o clima corre bem, tu consegue uma safra ótima, e daí na hora de cortar teu milho, guardar no silo, então, às vezes, eu vejo muito que acontece, o produtor, por ansiedade, corta antes da hora e perde a qualidade da silagem. Muita gente erra nesse ponto. Falando em erro, um erro que te ensinou muito. Eu acho que, às vezes, ser muito otimista, né? Tu pensa, tu faz as contas que vai só sendo otimista e, às vezes, não chega no final naquilo que tu imaginava e, às vezes, tem surpresas negativas. Acontece. Acontece. Tem algum animal que marcou? Um animal que foi inesquecível pra ti? Teve, com certeza. Várias. Quando eu era pequeno, eu me lembro de uma vaca que, quando nascia o terneiro, se você fosse ir lá pegar o terneiro, ela avançava. Me deu uma escuridão. Essa eu me lembro. Um outro animal era uma vaquinha Jersey, que era sempre a primeira que vinha para a ordenha. E quando a gente inaugurou o carrossel, imagina, foi a primeira que saiu correndo e entrou em cima da rotatória. Essa vaca, eu me lembro até hoje dela. Que legal. E o que o Eleandro escuta? Que cantor ou música embala o dia a dia do Eleandro? Olha, eu gosto da música sertaneja. Ou de verdade, né? De verdade. Chitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo, Christian Ralph. Esse tipo de música que eu gosto. Muito bom. E o que é inegociável para você? Independente da situação que esteja, por exemplo, eu não abro mão de um bom café da manhã, eu não abro mão do tempo com a família. O que o Eleandro não abre mão? Assistir meu futebol. A pergunta que não quer calar, já que é do Sul, gremista ou colorado? Palmeirense e Chapecoense. É do verde, então combina com o nosso cenário, que é tudo verde. E o que você faria de diferente se estivesse começando hoje com o conhecimento que você tem? Com certeza, começaria com animais de alta genética. Talvez pagando mais caro os animais, mas animais com genética boa que produzissem volume melhor de leite. E que conselho você deixaria para todos os produtores de leite do Brasil? Que não dá para desanimar no primeiro tropeço. E eu acho que um dos conselhos é fazer bastante cálculo, não se apegar nos animais
Se tu vê que tem um animal aí que não está produzindo, não está pagando a conta, descartar. Nem que tu tem que vender 3 animais para comprar um outro para repor. Sempre trabalhar com as instalações cheia, porque as instalações têm um custo fixo. E se for para 100 animais, tem que ter 102 lá dentro. Agora não 70. Se tu tiver 70 animais numa instalação de 100, esses 70 tem que pagar a conta dos outros 30 que não estão lá dentro. Então, quando construir, fazer proporcional e sempre manter a sua instalação cheia, trabalhando 100%. Muito bom. E se você pudesse voltar no tempo, falar com o teu eu do começo, o que tu diria pro Eleandro lá no comecinho da atividade? Olha, no começo da atividade, eu sempre fui uma pessoa bem humilde, sabe? Uma coisa que quando eu fui ver a primeira automotriz trabalhando, cortando silagem, eu pensei assim, quando um dia que eu vou ter uma área de terra para uma máquina dessas vir cortar a silagem para mim? E hoje a gente tem 3 máquinas nossas prestando serviço fora. Então, acho que eu sempre fui muito humilde, nunca imaginei de chegar onde que a gente chegou, mas sempre trabalhando e pensando para frente. Sonhando muito e trabalhando em dobro. Isso aí. Muito bom. Obrigada pela tua participação, Leandro. Tem um presente dos nossos patrocinadores aqui, para te lembrar desse momento. Muito obrigado. Conosco. Obrigada pela participação. Continuem sendo esse exemplo, essa referência para toda a região. Desejo muito sucesso para você, para toda a tua família. E obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer estar aqui, trocando as ideias, talvez podendo ajudar alguém. Muito obrigado aí.